Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com cada um de nós, como até aqui nós podemos ter certeza da presença do nosso Deus, porque é Ele que nós viemos adorar nessa noite. Esse culto é para Ele, Ele é o único digno de ser exaltado, de ser adorado. Desde as primeiras horas hoje, no caso, o trabalho da manhã aqui na igreja, nós tivemos um trabalho maravilhoso, impactante, onde estamos hoje dedicando um domingo especial para orarmos, intercedermos em favor da igreja perseguida, dos nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo afora, que não têm esse privilégio, essa liberdade que temos de cantar, de adorar, sem nenhuma restrição, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma objeção. É interessante que o nome da missão que está coordenando esse projeto, DIP, Dia da Igreja Perseguida, tem um nome muito sugestivo, Missão Portas Abertas. Mas ele trabalha exatamente com os irmãos que não têm as portas abertas. Mas certamente Deus, quando colocou no coração do irmão André, há tantos anos atrás, o desafio de semear a palavra de Deus em países onde a palavra não era pregada, não podia se falar de Jesus, Deus estava abrindo portas. Nós não vamos falar dessa igreja hoje, mas existe uma passagem muito preciosa nas cartas lá do Apocalipse, quando o Senhor se dirige à igreja de Filadélfia, e Ele diz que quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. E a igreja do Senhor, irmãos, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade que ela enfrenta, ela avança, ela continua alcançando vidas, transformando corações, ultrapassando fronteiras. Mas nós não podemos nos iludir, achando que todos os irmãos agora no mundo inteiro têm a mesma liberdade que nós. Isso já foi dito hoje pela manhã, trabalho maravilhoso realizado pelo Dan, pelos irmãos e irmãs que participaram aqui, de que nós podemos agradecer a Deus sim pelo privilégio que temos, mas devemos também aproveitar essa oportunidade, essa liberdade que temos no nosso país para pregarmos o Evangelho. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, revelação do nosso Senhor Jesus, a João, servo do Senhor, apóstolo, discípulo de Jesus, estava exilado lá na ilha de Pátimos por causa da palavra, por causa do testemunho, também sofrendo perseguição. E nós leremos uma das cartas enviadas às igrejas da Ásia, a carta à igreja em Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Enquanto você já tem aí a sua Bíblia posicionada, o texto já está sendo aí projetado, eu conto rapidamente uma história que eu ouvi há alguns anos, ela é muito conhecida, certamente nos seminários, a gente sempre escuta essa história. O reverendo Francisco Leonardo, que é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, ele é holandês. E ele foi professor no Seminário Presbiteriano do Norte e diretor, versado no Novo Testamento, no grego. E certa feita, um seminarista lá no Seminário do Norte perguntou para ele, ou fez uma indagação a ele, dizendo: reverendo, eu creio que está precisando vir uma perseguição para a igreja no Brasil, para ela acordar. O que o senhor acha disso? Se a igreja brasileira for perseguida, aí verdadeiramente nós vamos acordar e a igreja vai cumprir o ID de Jesus, nós vamos fazer discípulos, nós vamos ser luz e sal da terra neste mundo. O reverendo Leonardo, ouvindo aquele jovem seminarista, falou: meu filho, não é bem assim. Enquanto a igreja do Senhor Jesus no Brasil não fizer a diferença, não viver por modo digno do Evangelho, ela jamais será perseguida. Aí então a gente começa a entender se está tão bom assim, se está tão confortável assim, nós estarmos aqui de portas abertas, sem nenhuma restrição, sem nenhuma perseguição. Eu não estou desejando que não tenhamos mais essa liberdade, mas a minha oração é que aproveitemos as oportunidades e esse grande momento que Deus tem dado ao Brasil, de poder pregar livremente o Evangelho. É bem verdade que tem um pseudo-evangelho sendo pregado por aí, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque nós não podemos mercadejar a palavra de Deus, nós temos que pregar a boa mensagem do Evangelho.
Nós precisamos pregar aos perdidos, aos que estão aí perambulando pelo mundo. Nós precisamos também advertir e alertar os que estão indo em alguns lugares e não estão recebendo a mensagem genuína de Cristo. Estão sendo enganados, estão sendo ludibriados com o falso evangelho. Mas, meus irmãos, a hora que nós começarmos a levar a sério o evangelho, isso agora eu falo de forma bem individual, e eu estou me colocando em primeiro lugar nesta palavra, a perseguição vai começar também a vir sobre nós. Mas, para tanto, nós precisamos viver o evangelho. O politicamente correto parece que está mais em voga hoje do que bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome. O apóstolo Paulo disse que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Não quero que você saia daqui hoje desesperado, mas alerta de que nós precisamos estar preparados para vivermos por modo digno do Evangelho. E isso poderá nos levar a pensar no testemunho dessa igreja, das palavras que Jesus dirigiu à igreja de Esmirna, a igreja perseguida. Vamos ouvir a voz de Deus nessa noite mais uma vez, igreja. Aliás, é uma característica de quase todas essas cartas, sempre um versículo vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero convidar a igreja para ler comigo Apocalipse, melhor dizendo, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 11. A uma só voz, leiamos, igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, queremos continuar em adoração na Tua presença agora, ouvindo a instrução da Tua palavra. Que o Senhor me use como lhe aprouver para a edificação da Tua igreja, para a exortação e admoestação do Teu povo reunido aqui nesta noite, de todos aqueles que estão em casa também, nossos irmãos e irmãs, e aqueles que acompanharão esta mensagem depois, porque a Tua palavra, ela voa livremente para tantas partes do mundo, e que essa mensagem seja pregada, ó Deus, também em outros lugares, através dos meios de comunicação. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito, ó Deus, fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esmirna, a igreja perseguida. Certamente os irmãos já estudaram as cartas do Apocalipse, e os irmãos estão cientes de que só existem das 7 igrejas 2 que não receberam nenhuma censura de Jesus, que não receberam nenhuma advertência de Jesus. Esta é uma delas. Você já conhece a primeira carta, que é a igreja de Éfeso, uma igreja que dá testemunho, que consegue identificar os falsos profetas, os falsos apóstolos, que odeia as obras dos nicolaítas, mas o Senhor chegou uma hora e disse: mas eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. No caso desta igreja, não há nenhuma censura a ela. E há uma segunda igreja nesse roteiro aqui das cartas da Ásia, que é a igreja de Filadélfia. Também não há nenhuma censura. Então, de todas as igrejas desse texto, apenas Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma advertência de Jesus. Vale entender um detalhe, irmãos. É bem verdade que João é que recebeu essa revelação. Eu queria até te convidar a voltar aí uma página na sua Bíblia, no capítulo 1. Sempre quando eu passo aqui por essas cartas, eu faço questão de ler esse trecho. Apocalipse capítulo 1. O versículo 9
e até o versículo de número 11. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De que voz era essa? De quem João estava ouvindo essa mensagem? Diretamente do nosso Senhor Jesus. Por isso que o primeiro versículo aí de Apocalipse começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A tradição da Bíblia e da igreja diz que João é talvez do colégio apostólico o único que não foi martirizado. Alguns dizem que ele morreu bem velhinho, mas isso não significa que João não foi perseguido, que João não sofreu por causa do Evangelho. Aliás, qual é a causa dessa prisão na ilha de Pátimos? O Evangelho. Ele era pastor certamente na igreja de Éfeso, tinha pastoreado outras igrejas, mas como pastor da igreja de Éfeso, o velho apóstolo João, que gostava de chamar os seus irmãos, os seus discípulos de meus filhinhos, ele está preso agora porque ele prega o Evangelho. E nós já ouvimos nessa manhã aqui vários relatos, inclusive na própria palavra, como do apóstolo Paulo, que por causa do Evangelho, de perseguidor da igreja, ele foi transformado por Jesus em um homem que agora vai experimentar na sua própria vida o que importa sofrer pelo nome de Jesus. João então recebe esta revelação, e essa igreja então aqui de Esmirna é uma das 7 que recebe uma carta. E essa carta sempre é endereçada ao anjo da igreja. E nós já trabalhamos isso quando falamos do Apocalipse 2, de 1 ao versículo 7, que o anjo da igreja aqui é o pastor da igreja. A carta então foi entregue nas mãos do pastor de cada uma dessas 7 igrejas. No caso dessa igreja em particular, nós não sabemos o nome do pastor, mas nós vamos ver durante a mensagem que um outro servo de Deus foi pastor nessa igreja. E ele deu o seu testemunho como um mártir diante de Deus, o pastor Policarpo. É possível que quando essa carta já for enviada, Policarpo já tinha sido martirizado. Nós então não sabemos quem era o pastor, mas o pastor dessa igreja, o anjo da igreja em Esmirna, recebe essa carta. E essa carta, ainda que tenha sido enviada através de João, são palavras diretas de Jesus para a igreja. E ele se apresenta. No capítulo 1 nós temos a descrição gloriosa de Jesus, exaltado, ressurreto. E uma das características é repetida aqui, como ele o faz em cada uma das cartas. Ele diz: estas coisas, diz o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que nele reside toda a glória, toda a plenitude, todo o fulgor. E aí ele faz uma afirmação maravilhosa para essa cidade que sofre, que tem tantos irmãos que morrem por causa do Senhor. Eu estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus morreu na cruz. O Senhor Jesus padeceu na cruz, segundo as Escrituras, conforme o apóstolo Paulo, falando lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: Cristo morreu segundo as Escrituras, mas ele também ressuscitou dentre os mortos segundo as Escrituras. E ele aqui se auto-apresenta: eu sou aquele que estava morto, que esteve morto e agora estou vivo. Portanto, Jesus está declarando para a igreja: eu sou a tua esperança. Pensavam que a morte ia me deter, a morte não pôde me deter, eu vivo pelos séculos dos séculos. E ele está agora enviando uma carta para essa igreja. Depois dele se apresentar então a essa igreja, ele fala agora outra característica de todas as cartas aqui: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E aí temos entre
parênteses, uma expressão que foi adicionada depois para dizer, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus conhece a sua igreja. Aliás, irmãos, não se enganem. Ainda que a ênfase nessa noite é sobre o exemplo dessa igreja que sofreu perseguição, nós devemos lembrar dessas palavras, porque Jesus está falando para cada um de nós nessa noite: eu te conheço. Eu te conheço. Tem coisas que você não conta para ninguém, ninguém sabe, mas eu sei. Eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço aquilo que você calcula e pensa quando você está com a sua cabeça reclinada no seu travesseiro, na noite de dormir. Aquilo que você trabalha na sua mente, no seu interior, e você não tem coragem de falar em voz alta. Deus está falando, eu te conheço. Mas Ele pode também estar declarando que Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa tribulação. Ele pode conhecer a luta que nós muitas vezes travamos por causa do Evangelho. E é interessante que para essa igreja Ele vai direto na veia do problema, ou no cerne do problema. Eu conheço a tua tribulação. Qual era a tribulação dos nossos irmãos de Esmirna? Só para os irmãos terem uma ideia dessa cidade, ela sofria, ou ela disputava, melhor dizendo, uma concorrência com Éfeso. As duas queriam ser a principal igreja ou a principal cidade da Ásia. Só que esta cidade em particular, ela tinha uma característica. Ela se tornou a cidade mais leal e mais fiel a César e Roma. E vocês já estudaram o Apocalipse, vocês vão perceber que Jesus, ele pega características da cidade e ele fala daquilo que ele é para aquela igreja e de como a igreja deve ser perante ele. Então, a igreja de Esmirna, que é a igreja fiel até a morte, está morando numa cidade, ou existe numa cidade, onde essa cidade é conhecida e reconhecida por Roma, por César, como a cidade mais leal e mais fiel a César. A cidade que se gabava da sua lealdade e da sua fidelidade a Roma, tem um povo lá que não é fiel a César. Tem um povo lá que não é leal a César. É o povo de Deus, que como o pastor Policarpo, com seus 86 anos, foi convidado a dizer, é só o Senhor falar, César é Senhor, e nós soltamos o Senhor. Mas foi o que o pastor Policarpo disse? Não, Jesus é o Senhor. Quírios, Ele é o Senhor. E isso custava, irmãos, era assim que funcionava. Decreta agora, fala agora, César é o Senhor. Se você não falar isso, você morrerá. E ele falava, Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Essa cidade, então, ela era muito bonita. Ela tinha algumas obras públicas, alguns monumentos públicos, ela se destacava. Há uma colina, um monte lá, chamado Monte Pagos, e havia algumas construções que se destacavam naquela região, como se formando a coroa de Esmirna. Mas para os irmãos terem uma ideia, como que os nossos irmãos em Cristo do passado, que viviam nessa região, nessa cidade, sofreram. Segundo os historiadores, certa feita, 1.200 crentes foram jogados de cima do Monte Pagos e morreram. 1.200 crentes. Numa outra situação, mais 800 irmãos nossos foram lançados do Monte Pagos para baixo e morreram por causa do Evangelho. Uma igreja então que está num contexto de muita perseguição, de muita hostilidade, e o Senhor vem e declara assim, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza, materialmente falando. Por quê, irmãos? Foi dito aqui hoje na manhã, no momento em que estávamos intercedendo, a irmã Yara falando de alguns motivos para orarmos, de que naquela região da Nigéria, quando a pessoa se declara cristã, ela está comprando uma briga com a família. E dependendo da situação, ela perde um emprego. E vocês acham que isso só acontece na Nigéria? É claro que não estou aqui de forma alguma diminuindo tudo aquilo que aprendemos hoje. Até falando um pouco com o irmão Armando antes do culto, ele disse, pastor, eu vou lembrar um detalhe.
está no 7º lugar no ranking das igrejas perseguidas. E a do Afeganistão, que está em primeiro lugar, como é que deve ser lá a situação, hein? E a Coreia do Norte, que até tempos atrás era que sempre estava no topo dessa lista. Se a Nigéria, que está em 7º lugar nesse ranking, e nós ficamos hoje impactados com o que vimos e ouvimos, imagine as outras que estão antes da Nigéria. Há muito tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar uma cidade aqui no interior de São Paulo, próximo a Bragança Paulista, uma cidadezinha pequenininha. E conheci o senhor Barnabé. Ele era o dono de uma confecção de roupa. Ele produzia calças jeans naquela cidade, vendiam aqui no Brás. Mas ele era dono também de um acampamento. E ele alugava o acampamento para várias igrejas. Eu fiquei impressionado com o testemunho daquele irmão. E perguntei para ele: deve ser uma bênção ser crente aqui nessa cidade, deve ser muito bom. Ele falou assim: você é que pensa. Aqui, quando uma pessoa se converte ao Evangelho, a família dá as costas para ela. Ela não é mais convidada para ir em festa de aniversário, ela não é mais convidada para ir em casamento, e se o patrão dela não gostar de ficar sabendo que ela se tornou crente, o patrão manda a pessoa embora. E tem gente que tem comércio, armazém de cereais, que quando dizem: agora o dono desse armazém aqui virou crente, então não compro mais no armazém dele. Eu não estou falando agora da Nigéria, eu estou falando de uma cidade do interior de São Paulo, bem próximo aqui de nós. É claro que é uma situação difícil. Talvez os irmãos que gostam da história da igreja deveriam estudar um pouquinho a história da Igreja Presbiteriana do Brasil no início. Eu conheci uma saudosa irmã em Cristo que o seu pai foi um evangelista na cidade de Bauru, em cima de um animal. E no dia da inauguração da Igreja Presbiteriana de Bauru, teve um panelaço na porta da igreja. O vigário da cidade mandou todos irem para a porta da igreja, com panelas nas mãos e com bastante força. E os homens da igreja, os presbíteros com o pastor e os diáconos, fizeram um corredor humano, porque dentro do templo estavam as mulheres com as crianças, com medo, porque eles queriam invadir a igreja. Nós tivemos há um tempo atrás aqui no Vale do Paraíba, o reverendo Boanerges Ribeiro até publicou isso num livro dele, uma foto de uma igreja que foi incendiada. Eles convidaram os membros para saírem de dentro da igreja e puseram fogo no templo da igreja. Nosso país já viveu isso. Se você está desfrutando hoje desse culto de plenos abertos, que eu posso falar isso e não vou ser preso depois que essa mensagem terminar, ninguém vai me pegar na hora que eu sair daqui, é porque irmãos do passado já sofreram por causa do Evangelho. Mas de repente nós atingimos um platô, uma zona de conforto, onde nada nos atinge, não somos cobrados de nada. Você pode amanhã chegar no seu emprego e declarar que você é cristão e você não vai ser mandado embora. E aí nós vamos nos acomodando. Mas esses irmãos aqui de Esminas, eles perderam o emprego. Eles perderam familiares. Eles deixaram de desfrutar de uma série de coisas da sociedade porque eles se declararam cristãos, discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus, que conhece a tribulação dessa igreja, que conhece a pobreza dessa igreja, eles falam de que eles estavam sofrendo perseguição, inclusive de judeus, que se declaravam judeus, mas que não eram judeus. E olha só, para não parecer que eu estou ofendendo os judeus, é Jesus quem está falando, não sou eu. Jesus está dizendo que esses judeus que perseguiam esses crentes em Esminas, eles pertencem à sinagoga de Satanás. Jesus está dizendo que todos aqueles que se levantam contra a sua noiva, que todos aqueles que se levantam contra a sua igreja, pertencem à sinagoga de Satanás. Nós não vamos aqui superestimar o diabo, dando ibope para ele. Nós vamos aqui exaltar e continuar exaltando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas nós também não podemos subestimar o diabo. Não caia nessa besteira de falar que o diabo não é de nada, porque ele é forte. Ele não é o Todo-Poderoso. Você só conseguirá vencer com as armas que o Senhor te deu, revestidos da armadura de Deus, resistindo firmemente o dia mau. E é interessante que o texto vai falar isso para nós. Ele vai preparar essa igreja para algo que está por acontecer. Ele então vai dizer aí no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer.
Jesus está preparando a igreja de Esmirna, uma cidade que já havia perdido tantos irmãos em Cristo, morreram, foram martirizados, torturados, mas Jesus está avisando aquela igreja. Só criando aqui uma situação. Imaginemos que nós agora somos a igreja de Esmirna. E Jesus está pregando aqui nessa noite, como eu creio que Ele está, e Jesus está dizendo para nós: se preparem, a coisa vai ficar feia. Qual seria a nossa reação? Desespero? Vamos abandonar o barco? Vamos fugir? Ou vamos continuar avante? Como o irmão Armando mesmo falou do testemunho do missionário, que pede oração, e a igreja entendeu que ele estava pedindo socorro para sair do campo. Ele não estava pedindo para sair do campo, ele estava pedindo oração, para Deus dar mais ousadia, para Deus dar mais intrepidez, para a igreja mandar mais oferta, porque ele queria avançar. Nós não vamos retroceder, igreja, nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. E é interessante então que Jesus não engana a sua igreja, ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer, vocês vão sofrer. Mas aí nós devemos lembrar uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Se tem uma coisa que nós nunca vamos poder acusar o nosso bendito Salvador, é que ele enganou a igreja. Jesus nunca nos enganou, nunca disse que seria fácil. Se você acha que servir a Jesus é fácil, esse não é o genuíno evangelho, porque o evangelho diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse seguir a Cristo implica em que você é enviado por meio dos lobos, que você vai enfrentar perseguição, e aí você tem que lembrar das palavras que já foram lidas nessa noite lá, nas bem-aventuranças do início do Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo todo quanto na voz, usarem todas as artimanhas para prender. E interessante que Paulo, não só ele, mas os demais apóstolos também, enfrentaram isso, a ponto de Pedro e João diante do Sinédrio ter que declarar: importa obedecer a Deus do que aos homens. Talvez nós não chegamos aqui no Brasil nessa fase ainda, de dizer para alguém: eu vou ficar com Deus, eu não vou te obedecer, eu vou obedecer àquele que está acima de todos os reis e de todos os senhores da terra. Não temas as coisas que tens de sofrer. E olha só o que ele vai falar, por isso que eu digo: não subestime o diabo. Nós não vamos superestimá-lo. Houve um período na década de 90 que algumas igrejas no Brasil gastavam quase 10 minutos do culto expulsando o diabo do templo. Ficavam orando nos cantos da igreja, os pastores e os presbíteros, para o diabo ir embora, para o culto começar. Nós não precisamos fazer isso não, irmãos. Mas não fique assustado com o que eu vou dizer agora. O diabo vem no culto às vezes. Sabiam disso? O diabo vem no culto. Mas nesse lugar quem reina é Jesus. Nesse lugar quem manda é Jesus. E se ele quiser aprontar, ele será humilhado, envergonhado, porque aqui quem reina é Jesus. E nós precisamos crer nisso. Mas a verdade tem que ser dita para a igreja. Verso 10 então diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Deus está avisando aquela igreja: vocês serão perseguidos. Não temas as coisas que vocês vão sofrer, vocês serão perseguidos. Mas tem uma coisa linda aqui que eu aprendi há muitos anos com um colega no seminário, que hoje é pastor também. A nossa tribulação tem prazo de validade. Ela não é para sempre. Eu não aguento mais, quando é que vai acabar? Quando vai acabar? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, vai acabar. E ele, interessante que ele fala aqui para essa igreja assim: olha, não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Isso aqui não é literal, irmãos. Aliás, o livro do Apocalipse é um livro perigoso, que se você for levar as coisas ao pé da letra, você pode sair com algumas conclusões equivocadas. Esses 10 dias aqui não são 10 dias literais. Então você saiu daqui dizendo: o pastor falou que a minha tribulação vai acabar daqui 10 dias. Eu não estou dizendo isso. Tem irmãos aqui que estão enfrentando dificuldades há mais de 10 dias, há semanas,
há meses, há anos, mas eu creio no Deus que disse: um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Aqueles nossos irmãos lá da Nigéria, que perderam seus entes queridos, aquelas mães que perderam seus filhos, podem estar chorando. Não é fácil lidar com a morte. Certamente nós também choraríamos. Nós também sentiríamos a perda de ver um ente querido sofrendo por causa de Cristo. Mas nós precisamos entender, irmãos, que cada gota de sangue que cai na terra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é uma oportunidade, como muitos missionários dizem, para nascer mais servos do Senhor. Quantos mártires já existiram na história? Quantos homens e mulheres, quantas histórias lindas. Nós que estudamos no seminário, eu, o Armando, o Anderson, tivemos que estudar o Justo Gonzalez lá, a era dos mártires, e histórias de pessoas que eram decapitadas, que eram serradas ao meio. O escritor aos Hebreus falam disso, de mulheres que foram colocadas em tachos de coisa fervendo. O próprio apóstolo João não morreu talvez martirizado como os outros, nem foram decapitados, não foram serrados ao meio, mas quanta humilhação, quanta perseguição ele está sofrendo na ilha de Patmos. Mas nesse dia, é interessante, o dia do Senhor, conforme está escrito lá no capítulo 1, João ele é convidado em espírito a ver coisas que nós não podemos nem descrever. E ele tentou colocar em palavras aquilo que não se deve, não consegue se descrever, das coisas gloriosas do porvir, da terra e do céu, sobretudo a nova Jerusalém. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas vamos ler juntos agora a continuação desse verso que é tão conhecido. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A ideia aqui não é só uma fidelidade até quando você morrer. A sua fidelidade ao Senhor Jesus é que você está pronto até para morrer, se necessário for, pelo Evangelho. E aí nós vamos lembrar o testemunho do pastor Policarpo. O pastor Policarpo foi pastor dessa igreja. E com 86 anos de idade, até os seus algozes não queriam martirizá-lo, respeitando os seus cabelos brancos. Falaram: pastor Policarpo, é só negar Jesus. É só declarar: César é Senhor, e o senhor vai embora para casa. É só isto. Não precisa de nenhum... Eu não quero fazer isso com o senhor. Olha, o senhor é um velhinho. O senhor podia ser meu avô. 86 anos. Qual foi a resposta que Policarpo disse para aqueles homens? Há 86 anos eu sirvo Jesus. Ele nunca me decepcionou. Ele nunca me desamparou. E não é agora que eu estou diante daquela fogueira que vocês vão acender para me queimar nela, que eu vou negar o meu Senhor Jesus. E é interessante que alguns comentaristas chegam a dizer que Policarpo falou uma outra frase mais ousada até do que essa. Ele diz assim: o que vocês têm para fazer, façam logo. Eu não vou negar Jesus, podem pôr fogo no meu corpo. E segundo alguns comentaristas, dizem que foi colocada uma fogueira na frente da igreja, ou diante dos irmãos, e alguns afirmam, não temos como comprovar isso, que dentre as chamas, enquanto tinha vida em Policarpo, ele falava para a igreja: sejam fiéis, não neguem a Jesus, sejam fiéis, não neguem a Jesus, e sua voz foi apagando, porque as chamas foram consumindo o seu corpo. A igreja de Esmirna é um grande desafio para nós. E eu creio que essa história e essa carta foi endereçada a uma igreja sofredora, a uma igreja perseguida, uma igreja que aos olhos dos homens daquela cidade, ela era uma igreja pobre, uma igreja que as pessoas estavam sofrendo todo tipo de perseguição e discriminação, mas para Deus era uma igreja rica. E é por isso então que ele vai e fala para nós, o verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso não parece uma redundância? Tem alguém aqui que não está ouvindo a voz de Deus nessa noite? Aí você diz: pastor, eu tenho ouvido. Mesmo que nós tivéssemos alguém aqui que precisasse de interpretação em Libras, não é nesse sentido que Deus está falando, e Deus falaria com ele através da tradução em Libras, da linguagem em Libras, melhor dizendo. Mas aqui o que Deus está dizendo é não ouvir com este ouvido,
Quem tem ouvidos para ouvir a palavra. É com o coração, é aquele discípulo de Emaús que falou para o outro, não nos ardia o coração, quando ele falava sobre ele mesmo pelo caminho. Será que nós estamos ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja? Nessa noite não é diferente, irmãos. Quem é que está falando aqui? É o Espírito do Senhor que aplica a verdade de Cristo ao nosso coração. Eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quem está pregando, quem está ensinando, quem está instruindo é Deus. E Ele está falando para mim e para você. Eu conheço a tua tribulação. E eu preciso te avisar. Você vai sofrer por causa do meu nome se você levar a sério o Evangelho. Comece a chamar o pecado de pecado. Comece a falar os valores distorcidos que a sociedade tem feito na família, se você não vai ser perseguido. Vai começar na sua própria casa. E não se assuste, porque Jesus já avisou os seus discípulos que os inimigos do homem seriam aonde? Da sua própria casa. Jesus falou, não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E a espada muitas vezes vai causar divisão. Sabe o que vai acontecer nos últimos tempos, irmão? Segundo o sermão profético de Jesus, pais entregarão seus filhos às autoridades. Filhos entregarão seus pais às autoridades. Sabe assim, como se você estivesse escondido na sua casa, ninguém pode descobrir que ali mora um crente, aí vem o seu pai e se diz assim, ó, aqui ó, pode levar, pode prender, é crente. Eu recebi essa semana um testemunho que acontece muito naquela região do Oriente Médio, e eu já ouvi outro também, em que uma vez uma criança estava no seu quarto com o notebook ligado, e a mãe entrou de repente no quarto, e a minha criança abaixou a tela do monitor, do notebook, e a mãe pensou que a criança estava assistindo algum site impróprio, e a mãe então começa a falar forte com a criança, o que você estava assistindo, o que você estava sentindo? E a criança entrou em desespero, você estava fazendo coisa errada, você estava fazendo coisa errada, eu quero ver agora, não mamãe, não faça isso mamãe, não, por favor, eu não vou, eu quero ver, abra a tela do seu notebook, eu quero ver o que você estava vendo. E quando o menino levantou a tela do notebook, ele estava assistindo um filme evangélico. A mãe olhou para ele, há quanto tempo você está vendo esse filme? Ele falou assim, eu assisto há muito tempo, mamãe, a senhora não vai me matar? A senhora promete que não vai me matar, mamãe? Mas eu sirvo a Jesus, eu sou de Jesus agora, mamãe. Eu tive um encontro com Jesus. E aquela mãe fechou a porta do quarto e começou a chorar. Abraçou seu filho e falou assim, filho, eu também sou de Jesus. Só que se o seu pai descobrir, ele mata eu e você. Mas eu não sabia, filho, que Jesus também tinha aparecido para você como apareceu para mim. Existem tantos testemunhos como esse acontecendo por aí, irmãos. E talvez alguns diriam, pastor, tem que ter tanta fé para crer numa coisa dessa, né? Eu tenho. Eu creio que o meu Deus fala, que o meu Deus usa vidas e usa meios, talvez diferente do Brasil, porque aqui nós temos as portas abertas, a Bíblia aberta, eu posso pregar, mas aonde tem lugares que as portas estão fechadas, que a Bíblia não pode ser pregada, Jesus fala. Quem sou eu para dizer que Ele não fala? Ele fala. E está acontecendo coisas lindas no Oriente Médio, no Egito. Sabe o que eu ouvi recentemente naquele encontro que eu fui em Atibaia? Nós escutamos aqui no Brasil de que a Europa está sendo islamizada. Não é mentira. Nós ouvimos muito aqui no Brasil de que a França está sendo totalmente secularizada. Também não é mentira. Mas vocês sabiam que está tendo um avivamento na França? Mas a televisão não vai falar isso. E algumas agências missionárias, infelizmente, não vão revelar isso, porque dá mais ibope falar das tragédias do que contar as vitórias. Deus está visitando a França. E tem muitas igrejas sendo reavivadas e despertadas na França, como em outras partes da Europa. É pouco ainda, mas é uma chama que acende. E Deus quer usar a sua igreja para restaurar aquele continente que quando a gente viaja para lá e você tem a oportunidade de visitar, você vê igrejas fechadas. Igrejas que viraram bordéis, que viraram centros culturais, cafeteria. Aí você fala, mas aqui era uma igreja. Mas a igreja morreu. Morreu aquela instituição naquele endereço, mas a igreja do Senhor Jesus vive pelos séculos dos séculos e nunca vai morrer.
Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Portanto, irmãos, encerrando nessa noite essa mensagem, Esmirna é um desafio para nós, uma igreja perseguida, mas uma igreja que aprendeu na prática, de forma dura, mas aprendeu a ser fiel até a morte. E qual é a promessa que Deus dá para essa igreja e para nós também nessa noite? E dar-te-ei a coroa da vida. Eu gosto muito da parábola dos talentos. Haverá um dia que o Senhor voltará para prestar conta conosco. O que o Senhor falou para aquele que recebera 5 talentos e o que recebera 2 talentos? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ainda que eu e você temos tranquilidade de voltar para casa e não vamos sofrer nenhum tipo de perseguição, como os nossos irmãos da Nigéria e em outras partes do mundo sofrem. Nesse exato momento nós estamos aqui, todo mundo certamente com um pouco de frio, porque a temperatura está mais baixa nos últimos dias, mas nós não estamos sofrendo nenhum outro tipo de desconforto, estamos? Vocês estão com medo de cantar? Se eu pedisse para a gente cantar agora, se eu falasse assim: vamos dar uma volta no quarteirão da igreja, vamos sair cantando aqui agora, vai acontecer alguma coisa conosco? Será que os policiais ali na Praça 11 vão prender a gente? Não vão prender. Mas os nossos irmãos em outras partes do mundo, eles não podem fazer isso. Mas eles cantam, eles pregam, eles oram, e Deus tem visitado esses lugares. Esmirna perdeu, segundo os historiadores, lançados naquele morro para baixo, 2.000 pessoas. Numa etapa 1.200, numa outra etapa 800 irmãos em Cristo que morreram por causa de Cristo. A igreja está numa cidade que é fiel a César, mas vem Jesus e diz assim: sejam fiéis a mim e vocês vão receber a coroa da vida. A minha oração é que a nossa amada igreja aqui não pense nisso só no dia do DIP. É importante, vamos continuar tendo um dia assim, uma vez por ano pelo menos, para parar e pensar numa realidade que muitas vezes está distante de nós. Mas não se esqueçam, você que pegou o nome do missionário, continue orando pelo missionário, continue orando pela família do irmão Armando, porque você até está aqui confortável, vai para casa daqui a pouco, mas nós não sabemos a realidade desses nossos irmãos. Louvado seja Deus pela nossa agência presbiteriana de missões transculturais, pela Junta de Missões Nacionais, que tem feito o seu trabalho. Mas os nossos irmãos às vezes estão passando por dificuldades e a gente nem está sabendo. Faça contato com o missionário que você recebeu, com a missionária. Põe a sua família para orar por esse missionário todo dia. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Mas se você quer fazer mais do que isso, faça. Porque a igreja toda é uma igreja missionária, não só aqueles que vão. Nós todos somos missionários. E devemos estar entendendo que a obra do Senhor não vai parar, a despeito da perseguição, que não é pouca. O Senhor Jesus não mente, Ele já está preparando a gente. E eu termino lembrando das palavras do reverendo Francisco Leonardo. A igreja será perseguida quando ela levar Cristo a sério. Quando nós começarmos a chamar o pecado de pecado. Quando nós vivemos por modo digno desse evangelho, de forma plena. Como uma vez o meu filho mais novo disse: pai, o senhor vai ser preso um dia? Eu falei: é possível, filho. Eu não sei se a minha geração, se a sua geração verá isso. Mas é possível que chegue uma hora que os pastores sejam presos. Que os pregadores do evangelho sejam presos por causa de Cristo. Eu não estou querendo isso, mas eu preciso estar preparado para isso. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente e querem viver por modo digno do evangelho serão perseguidos. Mas enquanto isso não ocorre, vamos erguer a nossa voz, vamos cantar com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.